Cachorro Caramelo implora a um senhor idoso por ajudar para salvar seu filhote que estava congelando. O estampido corta o silêncio da manhã gelada no interior de Minas Gerais. A neblina ainda cobre o chão de terra quando o senhor idoso, de mãos trêmulas e olhar endurecido pela solidão, aponta sua espingarda antiga para um cachorro caramelo que não para de latir diante do portão. Ele ameaça, grita, tenta espantar, mas o cachorro não foge. Em vez disso, se abaixa, choraminga, arranha a terra fria e olha nos olhos do homem como se estivesse implorando por algo urgente, algo que vale mais do que a própria segurança. O que faria um animal enfrentar o medo daquela forma? O senhor acredita que está sendo desafiado. Acha que é só mais um cão de rua insistente. Mas há algo diferente naquele olhar. Não é fome. Não é agressividade. É desespero. Sem entender por quê, o homem decide seguir o cachorro. A poucos metros dali, dentro de um galpão abandonado, sobre um monte de palha úmida e sob o frio cortante do inverno, está o verdadeiro motivo daquela insistência. Um filhote pequeno demais para suportar aquela temperatura, tremendo, lutando para permanecer aquecido. É nesse instante que tudo muda. A arma começa a pesar nas mãos do senhor. Ele percebe que não estava sendo desafiado. Estava sendo chamado. Mas ajudar significa abrir a porta da própria casa. Significa mexer em lembranças que ele mantém guardadas desde que perdeu a esposa. Significa enfrentar a opinião dos vizinhos, que já o consideram um homem fechado demais para se apegar a qualquer coisa. E significa gastar um dinheiro que ele mal tem em um tratamento veterinário que pode durar meses. Ainda assim, ele faz a escolha que jamais imaginou fazer. Ao longo de 6 meses, durante o inverno rigoroso que lentamente dará lugar à primavera, essa decisão vai transformar não apenas a vida do filhote, mas também a do cachorro caramelo que nunca desistiu, e principalmente a do homem que acreditava não precisar mais de ninguém. Mas nada será simples. O filhote precisará de cuidados constantes. O frio voltará mais forte. O dinheiro ficará curto. O orgulho será testado diante da comunidade. O telhado da casa começará a ceder sob as chuvas. E o passado do cachorro caramelo revelará traumas que podem colocar tudo a perder. Cada pequena vitória exigirá um sacrifício. Cada avanço trará um novo obstáculo. E a confiança entre eles precisará ser construída dia após dia, madrugada após madrugada, ao lado de um fogão a lenha que se tornará símbolo de resistência e acolhimento. Antes de continuar essa história emocionante, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa jornada de superação. Escreva aqui nos comentários de onde você está assistindo e como é o inverno na sua cidade. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para acompanhar histórias que aquecem o coração e mostram que nunca é tarde para recomeçar. Porque o que começa com um estampido e medo pode se transformar em algo muito maior. Uma escolha, um gesto, uma nova chance. E você vai descobrir como um simples cachorro caramelo conseguiu quebrar as muralhas de um coração que parecia congelado para sempre. O estampido ecoou pelo vale ainda encoberto pela neblina espessa daquela manhã de inverno em Minas Gerais. O som seco rompeu o silêncio que só era interrompido pelo cantar distante de um galo e pelo render das árvores castigadas pelo vento frio. Anselmo segurava firme a velha espingarda herdada do pai. Seus dedos estavam rígidos não apenas pelo frio cortante, mas por um hábito cultivado ao longo dos anos, afastar qualquer coisa que ameaçasse sua solidão organizada. Desde que ficará viúvo, a casa simples de paredes descascada, seu fogão a lenha sempre aceso tornará-se seu único refúgio. Ele não queria visitas, não queria apego, não queria surpresas. Mas naquela manhã, algo inesperado insistia em bater a sua rotina. Um cachorro caramelo, magro, com o pelo arrepiado pelo frio e os olhos marejados, latia desesperadamente diante do portão de madeira. Não era um latido comum. Havia urgência, havia desespero. Havia algo que atravessava o peito de quem ouvia. "Vá embora!" gritou Anselmo, erguendo a arma. O cachorro recuou um passo, mas não fugiu. Ao contrário, abaixou-se, choramingou e arranhou a terra dura com as patas, voltando a encarar o homem como se pedisse que o seguisse. Anselmo apertou os olhos. Já tinha visto muitos cães de rua rondando sua plantação de milho. Sempre os espantava. Mas aquele não estava tentando entrar para roubar comida. Não estava rosnando. Não mostrava os dentes. Mostrava dor.
O vento soprou mais forte, trazendo um cheiro de palha úmida misturado com algo que ele não soube identificar de imediato. O cachorro deu alguns passos para trás. Depois parou e latiu novamente, olhando para trás como se chamasse. Anselmo hesitou. Não era homem de seguir instintos. Era homem de fatos. Mas havia algo naquela cena que o incomodava. Talvez fosse o olhar do animal. Talvez fosse a lembrança involuntária de quando sua esposa dizia que Deus fala até pelo silêncio dos bichos. Resmungando, ele abaixou a arma. Se for armadilha, você vai se arrepender, murmurou, embora soubesse que o cachorro não entenderia as palavras, apenas o tom. Caramelo virou-se imediatamente e começou a caminhar apressado em direção ao velho galpão abandonado nos fundos do terreno vizinho. O mesmo galpão onde, dias antes, Anselmo fora buscar uma enxada esquecida. O chão estava duro de geada. A respiração saía em fumaça branca. O silêncio era pesado. Quando chegaram ao galpão, o cachorro entrou por uma fresta lateral. Anselmo precisou empurrar a porta de madeira que rangia alto. O cheiro de mofo e palha molhada invadiu suas narinas. Foi então que ele ouviu um som fraco, um gemido quase imperceptível. No canto mais protegido do vento, sobre um monte improvisado de palha, havia um filhote minúsculo, tremendo de frio. Seus olhinhos mal conseguiam se manter abertos. O corpinho sacudia em espasmos frágeis. Anselmo sentiu algo apertar dentro do peito. Caramelo aproximou-se do filhote e deitou ao lado dele, tentando aquecê-lo com o próprio corpo. Depois olhou novamente para o homem. Não havia mais latido. Apenas espera. A arma pesou na mão de Anselmo como nunca antes. Ele pensou na sua casa vazia. Pensou nas toalhas guardadas no armário desde o tempo da esposa. Pensou no fogão a lenha que queimava o dia inteiro. Pensou também no dinheiro contado da aposentadoria. Eu não posso, começou a dizer, mas a frase morreu antes de terminar. O filhote soltou um gemido mais fraco. O frio daquela manhã não era apenas climático. Era um frio que parecia se instalar também nas decisões não tomadas. Anselmo respirou fundo, apoiou a espingarda na parede do galpão e se ajoelhou na palha úmida. Estendeu as mãos devagar. Caramelo rosnou baixo. Não era agressividade. Era medo. Calma, murmurou Anselmo, tirando o próprio casaco de lã grossa e colocando sobre o filhote. O gesto mudou tudo. Caramelo aproximou-se, cheirou a mão do homem. Pela primeira vez, não recuou. Com cuidado, Anselmo envolveu o filhote no casaco e o ergueu contra o peito. Sentiu o tremor frágil através do tecido. O calor humano parecia a única coisa impedindo que aquele corpinho desistisse de lutar. Vamos ver o que dá para fazer, disse, quase para si mesmo. Ao sair do galpão, a neblina começava a se dissipar lentamente, revelando o céu pálido do inverno mineiro. Caramelo caminhava ao lado dele, atento, vigilante, mas agora silencioso. Ao atravessar o portão de casa, Anselmo não percebia que não estava apenas levando o filhote para dentro. Estava abrindo espaço, pela primeira vez em anos, para algo que ele jurava ter trancado junto com as lembranças da esposa. O fogão a lenha crepitava quando ele entrou. O calor contrastava com o frio lá fora. O cheiro de café ainda pairava no ar. Ele colocou o filhote sobre a mesa, pegou as toalhas antigas guardadas no fundo do armário e começou a secá-lo com cuidado. Caramelo observava cada movimento. E, naquele instante silencioso, uma decisão invisível foi tomada. Nenhum dos três sairia dali como entrou. O calor do fogão a lenha começou a tomar conta da cozinha simples, espalhando um conforto que contrastava com o vento cortante do lado de fora. A chama estalava suave, iluminando as paredes de tijolos aparentes, projetando sombras trêmulas pelo ambiente. O cheiro de café recém-coado ainda pairava no ar, misturado ao aroma da madeira que queimava lentamente. Anselmo envolveu o filhote nas toalhas antigas que guardava havia anos. Eram toalhas bordadas com flores delicadas, feitas pelas mãos da esposa em outros tempos. Ele hesitou ao pegá-las no armário, mas não havia outra opção. O corpinho pequeno tremia menos agora, porém continuava frágil, como se qualquer descuido pudesse desfazer o pouco calor que havia recuperado. Caramelo permanecia ao lado da mesa, atento a cada movimento. Seus olhos acompanhavam as mãos do homem com vigilância, mas já não havia o mesmo rosnado defensivo de antes. Havia expectativa, confiança contida.
Anselmo aproximou uma cadeira do fogão e improvisou um pequeno ninho dentro de uma caixa de madeira que costumava usar para guardar ferramentas menores. Colocou um pano dobrado no fundo, posicionou o filhote ali, ao redor da caixa, acomodou 2 garrafas de vidro cheias de água quente. A ideia não veio por acaso. Anos antes, usara o mesmo método para aquecer pintinhos recém-nascidos quando ainda criava galinhas no quintal. O filhote soltou um suspiro quase imperceptível. Pela primeira vez, pareceu relaxar. O tremor diminuiu gradativamente. O silêncio que se instalou na cozinha não era mais de tensão, mas de concentração. Anselmo se sentou devagar. O peso da decisão começava a se fazer sentir. Ele sabia que aquilo não era apenas um gesto momentâneo. Se o filhote sobrevivesse, exigiria cuidados constantes, medicamentos, talvez consultas. Ele vivia com uma aposentadoria simples, calculada para manter apenas o essencial. Caramelo, percebendo que o pequeno estava aquecido, aproximou-se da caixa e encostou o focinho na borda. Depois olhou para Anselmo. Não havia mais desespero naquele olhar. Havia algo diferente, quase como gratidão. O relógio de parede marcava o meio da manhã quando Anselmo decidiu que precisaria da ajuda de alguém que entendesse do assunto. Helena, a veterinária da cidade, atendia em uma clínica pequena perto da praça central. Ele não gostava de depender de ninguém, mas sabia reconhecer limites. O desafio seria levar o filhote até lá sem que o frio piorasse seu estado. Improvisou novamente. Pegou uma cesta antiga de feira, forrou com as mesmas toalhas bordadas, acomodou o filhote no centro, mantendo as garrafas mornas ao redor. Cobriu parcialmente com outro pano para proteger do vento. Caramelo observava cada movimento, inquieto, mas sem interferir. Ao abrir a porta da casa, o ar gelado entrou como uma lâmina. A geada ainda cobria o chão do quintal. O céu continuava esbranquiçado, típico das manhãs de inverno no interior mineiro. Anselmo caminhou com cuidado pela estrada de terra que levava até o centro. Caramelo seguia ao lado, ora olhando para a cesta, ora para o caminho. Alguns vizinhos espiaram pelas janelas, surpresos ao ver o homem que raramente saía acompanhado. A caminhada pareceu mais longa do que de costume. Cada rajada de vento fazia Anselmo apertar a cesta contra o peito, tentando proteger o calor interno. Quando finalmente avistou a fachada simples da clínica veterinária, sentiu algo que não experimentava havia muito tempo. Uma mistura de preocupação e esperança. Ele respirou fundo antes de bater a porta, consciente de que aquele passo poderia definir os próximos meses de sua vida. A porta da clínica se abriu com o tilintar suave de um sino pendurado na parte interna. O cheiro de álcool e sabonete antisséptico contrastava com o aroma de lenha que ainda impregnava as roupas de Anselmo. O ambiente era simples, mas organizado. Um balcão de madeira clara, algumas cadeiras encostadas na parede e cartazes coloridos sobre vacinação e cuidados básicos com animais decoravam o espaço. Helena surgiu do corredor interno enxugando as mãos em uma toalha branca. Seus olhos demonstraram surpresa ao ver Anselmo ali, segurando uma cesta de feira com expressão preocupada. Ele era conhecido na cidade como um homem reservado, pouco dado visitas. Ela se aproximou em silêncio respeitoso e espiou dentro da cesta. O filhote estava encolhido, respirando com dificuldade leve, mas constante. Caramelo permaneceu ao lado de Anselmo, atento, porém sem agressividade. Helena conduziu todos para a sala de atendimento. O metal frio da mesa de exame fez o filhote se encolher levemente, mas a veterinária trabalhou com delicadeza, envolvendo em um pano aquecido que retirou de um pequeno aquecedor portátil. Enquanto examinava o peito do animal com o estetoscópio, sua expressão tornou-se mais séria. Ela explicou que o frio intenso havia afetado o sistema respiratório do filhote. Não era apenas fraqueza passageira. Havia sinais de inflamação que exigiriam medicação adequada, alimentação reforçada e ambiente aquecido por um período prolongado. Sem cuidados constantes, o quadro poderia se agravar. Anselmo ouviu tudo em silêncio. Cada palavra parecia pesar mais do que a anterior. Tratamento significava gastos. Significava disciplina. Significava envolvimento diário. Ele perguntou sobre valores, tentando manter a voz firme. Helena, percebendo a preocupação, sugeriu alternativas mais acessíveis.
Indicou medicamentos genéricos disponíveis na farmácia local. Ensinou técnica simples de nebulização caseira usando vapor de água morna e recomendou manter o filhote longe de correntes de ar. Explicou que o fogão a lenha poderia ser um aliado, desde que o ambiente fosse ventilado corretamente. Caramelo observava cada gesto da veterinária, aproximando-se sempre que o filhote emitia algum som. Em um momento, quando Helena precisou segurar o pequeno com mais firmeza para aplicar a primeira dose de medicação, Caramelo tensionou o corpo. Anselmo pousou a mão sobre o dorso do cachorro, gesto inesperado até para ele mesmo. O toque foi firme, mas tranquilo. Caramelo relaxou sob aquela mão. Ao final da consulta, Helena foi clara ao dizer que a recuperação não seria imediata. Poderia levar meses até que o filhote estivesse totalmente forte. O inverno ainda tinha semanas pela frente, e as frentes frias eram imprevisíveis naquela região. Do lado de fora da clínica, o vento soprou novamente com intensidade. Anselmo segurava a sacola com os medicamentos e a cesta com o filhote. O peso financeiro já começava a se fazer sentir em sua mente. Ele tinha economias reservadas para consertar o telhado antes das chuvas de primavera. Agora precisaria escolher prioridades. Caramelo caminhava ao seu lado, mais próximo do que antes, como se entendesse que algo importante havia sido decidido ali dentro. Enquanto retornavam pela estrada de terra, o sol tentava romper as nuvens, criando pequenos feixes de luz sobre o campo esbranquiçado pela geada. Anselmo percebeu que aquela não era apenas uma responsabilidade temporária. Era um compromisso. Ao atravessar novamente o portão de casa, ele já sabia que não estava apenas tentando salvar um filhote. Estava permitindo que aquela presença transformasse sua rotina, seus planos e talvez até o silêncio que dominava seus dias. Dentro da cozinha, reacendeu o fogo com mais lenha e começou a preparar o espaço para uma nova fase. Os primeiros dias após a consulta foram marcados por uma rotina rígida e silenciosa. O inverno parecia mais severo a cada amanhecer. A geada cobria o quintal como um manto branco e o vento assobiava pelas frestas da casa simples. Dentro da cozinha, porém, o fogão a lenha permanecia aceso quase o tempo todo, alimentado por toras que Anselmo cortava com esforço redobrado. O filhote passou a ocupar um espaço fixo ao lado do fogão, dentro da caixa de madeira cuidadosamente forrada. As garrafas de água quente eram trocadas de hora em hora. A medicação era administrada nos horários exatos indicados por Helena. Anselmo anotava tudo em um caderno antigo que encontrara na gaveta do armário, o mesmo onde guardava contas pagas e receitas antigas. Caramelo não se afastava. Durante o dia, permanecia deitado próximo à caixa, levantando-se apenas quando Anselmo se aproximava para os cuidados. À noite, posicionava-se entre a porta e o filhote, como se montasse guarda contra qualquer ameaça invisível. O olhar atento revelava uma vigilância constante, mas agora havia menos tensão e mais confiança no ambiente. As madrugadas eram os momentos mais difíceis. O frio se intensificava, e o silêncio parecia amplificar cada pequeno ruído da respiração do filhote. Anselmo acordava várias vezes para verificar se o pequeno ainda estava aquecido. Em algumas ocasiões, aproximava o ouvido do focinho do animal apenas para confirmar o som suave do ar entrando e saindo. O cansaço começou a pesar. Seus joelhos doíam ao se levantar tantas vezes. As costas reclamavam ao cortar lenha extra. O dinheiro reservado para o conserto do telhado já havia sido parcialmente utilizado para comprar os primeiros medicamentos. Ele sabia que as chuvas da primavera não tardariam e a infiltração poderia piorar. Certa tarde, enquanto preparava mais água quente, ouviu vozes vindas da rua. 2 vizinhos comentavam, em tom não tão discreto, sobre a presença dos cães em sua casa. Diziam que ele estava se deixando amolecer, que aquele apego traria preocupação desnecessária. As palavras chegaram aos seus ouvidos como pequenas agulhas. Por um instante, Anselmo ficou imóvel. Pensou na possibilidade de interromper tudo. Pensou em procurar alguém disposto a cuidar do filhote. Pensou na vida simples e silenciosa que levava antes daquela manhã na neblina. Foi então que ouviu um som diferente vindo da caixa. Um espirro fraco, seguido de um movimento mais firme do que nos dias anteriores. Ele se aproximou. O filhote havia levantado levemente a cabeça, tentando ajustar a posição do corpo. Era um gesto mínimo, quase imperceptível para quem não observava com atenção. Mas para Anselmo,
Foi como se o pequeno estivesse declarando que ainda lutava. Caramelo levantou-se também, aproximou o focinho e tocou suavemente o filhote, que respondeu com um movimento sutil da cauda. Aquele pequeno sinal teve um efeito profundo. Anselmo sentiu o peso das opiniões externas diminuir diante da evidência de que o esforço estava produzindo resultado. Ele compreendeu que o cuidado exigia persistência, mesmo quando ninguém mais entendia. Naquela noite, ao se sentar na cadeira próxima ao fogão, observando os dois animais adormecidos, percebeu que o silêncio da casa já não era o mesmo. Havia respirações além da sua. Havia movimento. Havia responsabilidade. E, apesar do cansaço, algo dentro dele começava a aquecer junto com o ambiente. O inverno avançava com firmeza sobre a pequena cidade, e as manhãs continuavam envoltas em neblina espessa. O quintal de Anselmo amanhecia coberto por uma camada fina de gelo que estalava sob seus passos pesados. A rotina dentro da casa, porém, já não era a mesma de semanas atrás. Havia horários definidos, movimentos calculados e uma atenção constante voltada para a pequena caixa ao lado do fogão. O filhote começava a reagir melhor ao tratamento. A respiração ainda era delicada, mas menos ofegante. Os olhos, antes semicerrados, agora se abriam por mais tempo, acompanhando a movimentação da cozinha. Pequenos sons surgiam quando Caramelo se aproximava, como se reconhecesse naquele corpo maior uma presença protetora e familiar. Anselmo mantinha disciplina absoluta. Acordava antes do sol nascer para reacender o fogo e aquecer a água. Preparava uma mistura leve de alimento indicado por Helena e oferecia ao filhote com cuidado, usando uma colher pequena. Cada colherada aceita era uma vitória silenciosa. Entretanto, as dificuldades financeiras começaram a se tornar mais concretas. Ao revisar suas anotações no caderno antigo, percebeu que o valor guardado para o conserto do telhado já estava comprometido quase pela metade. A madeira das vigas superiores apresentava sinais de desgaste e uma pequena infiltração surgira no canto da sala após uma garoa inesperada. Ele sabia que precisaria encontrar uma alternativa para complementar a renda. A plantação de milho ainda estava verde e não renderia lucro imediato. Vender parte antecipadamente significaria aceitar um preço menor. O orgulho o impedia de pedir ajuda direta. Numa tarde fria, enquanto cortava a lenha no quintal, ouviu novamente comentários de vizinhos passando pela estrada. Falavam sobre a aproximação da festa junina da cidade, que aconteceria dentro de algumas semanas na praça central. Comentavam também que Helena estava organizando uma pequena barraca solidária para arrecadar fundos destinados a animais abandonados. Anselmo permaneceu calado, mas a ideia ficou guardada. Dentro de casa, o filhote tentou ficar de pé pela primeira vez. As patas ainda vacilaram e ele caiu de lado. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final. Tem uma palavra surpresa esperando por você. Sobre o pano macio. Caramelo aproximou-se imediatamente, encostando o corpo para servir de apoio. O pequeno tentou novamente, com mais firmeza. Conseguiu sustentar-se por alguns segundos antes de se acomodar outra vez. Anselmo observava da porta da cozinha, segurando um pedaço de lenha. O gesto simples provocou uma emoção inesperada. Ele percebeu que aquele esforço do filhote refletia o próprio esforço dele nas últimas semanas. Ambos estavam tentando se manter de pé apesar das limitações. Naquela noite, enquanto o vento soprava mais forte, Anselmo tomou uma decisão silenciosa. Retirou de uma gaveta um caderno de receitas antigas deixado por sua esposa. Entre as páginas amareladas, havia anotações de doces tradicionais que ela costumava preparar para vender na feira da cidade anos atrás. Broas de fubá, doce de abóbora, pé de moleque. Ele passou os dedos pelas letras escritas à mão e sentiu uma mistura de saudade e determinação. Se quisesse manter o tratamento e ainda consertar o telhado antes das chuvas mais fortes, precisaria agir. Enquanto o fogo estalava no fogão e o filhote dormia mais tranquilo do que nas primeiras noites, Anselmo começou a separar os ingredientes que ainda tinha guardados no armário. O cheiro de fubá e açúcar mascavo misturou-se ao aroma da lenha. Caramelo, deitado ao lado da caixa, levantou a cabeça e observou o movimento incomum. O ambiente parecia diferente. Havia trabalho, mas também propósito. A casa,
que antes era apenas abrigo contra o frio, começava a se transformar em um espaço de reconstrução. O cheiro de broa assando no forno improvisado espalhou-se pela casa ainda antes do amanhecer. A massa, preparada na noite anterior com cuidado quase cerimonial, cresceu lentamente sob o calor constante do fogão a lenha. Anselmo acordou mais cedo do que de costume, movido por uma energia que não sentia havia anos. O frio continuava intenso, mas dentro dele havia uma determinação aquecida por um novo propósito. Caramelo acompanhava cada passo, caminhando pela cozinha enquanto o filhote, agora mais firme nas patas, observava da caixa de madeira. O pequeno já conseguia se levantar com menos dificuldade e arriscava alguns passos curtos até a borda, onde o irmão maior permanecia atento. Anselmo separou as broas em porções organizadas sobre um pano limpo. Em seguida, iniciou o preparo do doce de abóbora, mexendo a panela com colher de pau, atento ao ponto exato que aprenderá décadas atrás observando a esposa. O cheiro adocicado misturado ao leve aroma de canela transformou o ambiente em algo acolhedor. A decisão de participar da feira na praça central exigia mais do que habilidade culinária. Exigia enfrentar os olhares da cidade. Ele não era homem de se expor. Sempre fora reservado, quase invisível nos eventos comunitários. Mas as contas no caderno e a necessidade de manter o tratamento do filhote falavam mais alto. Naquela manhã de sábado, a neblina começou a se dissipar mais cedo. A praça ganhava movimento aos poucos. Barracas eram montadas, bandeirinhas coloridas balançavam suavemente com o vento e o sino da igreja marcava o ritmo da cidade. Helena organizava sua barraca solidária próxima ao coreto. Anselmo chegou com passos firmes, carregando uma mesa dobrável e uma cesta com os doces cuidadosamente embalados. Caramelo caminhava ao lado, orgulhoso, enquanto o filhote permanecia em casa, sob os cuidados temporários de uma vizinha que se oferecerá discretamente ao saber da iniciativa. Os primeiros minutos foram de silêncio constrangedor. Algumas pessoas observavam com surpresa, outras cochichavam. Mas o aroma das broas começou a cumprir seu papel silencioso. Uma senhora aproximou-se, elogiou o cheiro e comprou 2 unidades. Depois outra pessoa fez o mesmo. Aos poucos, a mesa que parecia deslocada passou a atrair atenção genuína. Helena aproximou-se em determinado momento, sorrindo discretamente. Ela comentou que a atitude de Anselmo estava inspirando outros moradores a contribuírem também. Aquela frase ecoou mais fundo do que ele esperava. Enquanto as vendas avançavam, Anselmo percebeu algo diferente nos olhares ao redor. Não havia mais apenas julgamento. Havia curiosidade respeitosa. Alguns perguntavam sobre o filhote, demonstrando interesse sincero. O dinheiro arrecadado naquele dia não era exorbitante, mas representava mais do que valor monetário. Representava possibilidade. Representava autonomia. Representava a chance real de continuar o tratamento sem comprometer completamente o conserto do telhado. Ao retornar para casa no final da tarde, o céu apresentava tons alaranjados que contrastavam com o azul frio do inverno. Caramelo caminhava ao lado dele com postura mais leve, como se percebesse mudança no humor do homem. Dentro da casa, o filhote recebeu Anselmo com passos ainda vacilantes, mas animados. A cauda pequena balançava com energia renovada. O progresso era visível. Anselmo sentou-se na cadeira próxima ao fogão e contou o dinheiro com calma. O caderno de anotações recebeu novos números, desta vez acompanhados de uma sensação diferente. O trabalho não era apenas solução financeira. Era reconstrução de dignidade. Era prova de que ainda havia espaço para recomeços. O inverno parecia dar sinais de trégua quando, de forma inesperada, uma nova frente fria avançou sobre a região. O vento voltou mais agressivo, trazendo nuvens densas, uma queda brusca de temperatura. A rádio local, que Anselmo ouvia todas as manhãs enquanto preparava o café, alertava para noites especialmente geladas nos próximos dias. Dentro da casa, o ambiente ainda era aquecido pelo fogão a lenha, mas o esforço para manter o calor tornava-se maior. A lenha começava a diminuir mais rápido do que previsto. Anselmo precisou reorganizar o pequeno depósito no quintal, separando as toras mais secas para as madrugadas mais críticas. O filhote, que vinha apresentando progresso constante, sentiu a mudança climática quase imediatamente. A respiração tornou-se um pouco mais pesada durante a noite e um leve chiado voltou a ser perceptível quando dormia.
Não era tão intenso quanto no início, mas suficiente para reacender a preocupação. Caramelo percebeu antes mesmo de Anselmo. Durante a madrugada, aproximou-se da caixa e começou a lamber suavemente o focinho do pequeno, como se tentasse despertá-lo. O movimento acordou o homem, que se levantou com o coração acelerado. Aproximou o ouvido e confirmou que o chiado estava mais evidente. Na manhã seguinte, levou novamente o filhote até Helena. O caminho parecia mais longo sob o vento frio que cortava o rosto. A veterinária examinou com atenção e explicou que, embora houvesse melhora significativa nas últimas semanas, o sistema respiratório ainda era sensível. Recomendou um reforço no tratamento e sugeriu a compra de um pequeno aquecedor elétrico para manter a temperatura mais estável durante a noite. A recomendação trouxe um novo dilema. O valor do aquecedor não era alto para muitos, mas para Anselmo representava a diferença entre consertar o telhado antes das chuvas de primavera ou adiar o reparo. Ele já havia investido boa parte do que possuía nos medicamentos e na alimentação especial. Ao retornar para casa, a infiltração no canto da sala parecia maior após a garoa fina daquela tarde. Uma mancha escura começava a se formar no teto, sinal claro de que o problema não poderia ser ignorado por muito tempo. Sentado à mesa da cozinha, com o caderno aberto diante de si, Anselmo fez contas repetidas vezes. De um lado, a segurança estrutural da casa. Do outro, a estabilidade da saúde do filhote. Não era apenas uma decisão financeira. Era uma decisão emocional. Caramelo deitou-se aos seus pés, silencioso, como se aguardasse o desfecho daquela reflexão. O filhote, mais ativo durante o dia, aproximou-se cambaleando e encostou a cabeça na perna do homem. O gesto simples teve peso maior do que qualquer cálculo. Na manhã seguinte, Anselmo caminhou até a loja de utilidades da cidade e comprou o aquecedor recomendado. O dinheiro separado para o telhado foi reduzido quase ao limite. Ele sabia que as chuvas trariam consequências, mas decidiu enfrentar um problema de cada vez. Instalou o aparelho no canto da cozinha, mantendo distância segura da caixa de madeira. O ar quente começou a circular de forma mais constante, criando uma sensação de conforto diferente do calor irregular da lenha. Naquela noite, o chiado na respiração do filhote diminuiu. O sono foi mais tranquilo. Anselmo acordou menos vezes. A infiltração continuava no teto, lembrando do sacrifício feito. Mas ao observar os dois animais dormindo sob a luz suave do aquecedor, compreendeu que algumas escolhas exigem coragem imediata. O frio ainda estava lá fora. Dentro da casa, porém, havia resistência. Com a chegada de agosto, a cidade começou a se preparar para as celebrações religiosas tradicionais. A pequena igreja da Praça Central organizava novenas. Ao final de uma das noites festivas, haveria queima de fogos. Os cartazes espalhados pelos postes anunciavam o evento com letras coloridas, e o assunto era comentado nas filas da padaria e nas rodas de conversa da feira. Anselmo sabia que o barulho seria inevitável. Não gostava de fogos, mas nunca haviam representado mais do que um incômodo passageiro. Naquele ano, porém, havia algo diferente dentro de sua casa. O filhote estava mais forte, correndo pequenos trajetos pelo quintal nas horas mais quentes do dia. Caramelo acompanhava cada passo, atento, mas permitindo que o pequeno explorasse o espaço com curiosidade crescente. Na noite da celebração, o céu estava limpo, salpicado de estrelas. O ar ainda era frio, mas menos agressivo do que nos meses anteriores. Anselmo manteve o aquecedor ligado e fechou bem as janelas para evitar correntes de vento. Pensou que isso também ajudaria a abafar o som dos fogos. Os primeiros estouros ecoaram pouco depois das 8 horas. O som reverberou pelos morros ao redor da cidade, vibrando nas vidraças da casa. O filhote levantou a cabeça, assustado, mas permaneceu próximo à caixa que ainda usava como referência de segurança. Caramelo, ao ouvir o segundo estampido, reagiu de forma diferente. O corpo enrijeceu instantaneamente. As orelhas se abaixaram. Os olhos se arregalaram como se revivessem algo distante e doloroso. Antes que Anselmo pudesse se aproximar, ele correu em direção à porta dos fundos, arranhando a madeira com insistência. Anselmo tentou acalmá-lo com a voz firme, mas sem gritos. Aproximou-se devagar, estendendo a mão. Outro estouro iluminou o céu, seguido por uma sequência mais intensa de explosões. Caramelo conseguiu empurrar a porta mal fechada e disparou para o quintal. O coração de Anselmo acelerou.
O medo não era apenas de perder o cachorro na escuridão, mas de perceber que havia ali uma dor antiga que ele desconhecia. Pegou uma lanterna pendurada atrás da porta e saiu rapidamente. O quintal estava iluminado apenas pelos clarões intermitentes vindos do céu. O vento movimentava as folhas secas, criando sombras irregulares no chão. Anselmo chamou pelo cachorro com voz firme, repetindo o nome várias vezes. Caminhou até o portão, depois contornou a lateral da casa. Encontrou Caramelo encolhido atrás do velho galinheiro desativado. O corpo tremia, não pelo frio, mas por um medo profundo que parecia maior do que o momento presente. Anselmo se agachou lentamente, mantendo certa distância inicial. Ajoelhou-se na terra fria, como fizera meses antes no galpão. Falou em tom baixo, constante, permitindo que o som da própria voz competisse com os fogos distantes. Aproximou-se aos poucos até conseguir tocar o dorso do animal. Caramelo não recuou. Apenas manteve o olhar fixo no homem, respirando rápido. Anselmo permaneceu ali até que os fogos diminuíssem. Não tentou puxá-lo à força. Apenas ficou ao lado, oferecendo presença silenciosa. Quando os estampidos cessaram, o silêncio voltou gradualmente ao quintal. Caramelo levantou-se devagar e caminhou junto com ele para dentro de casa. O filhote aguardava na porta da cozinha. Ao ver o irmão maior retornar, aproximou-se e encostou o focinho em seu peito. Naquela noite, Anselmo compreendeu que não era apenas o filhote que carregava fragilidades. Caramelo também trazia marcas invisíveis. E cuidar significava acolher todas elas. Com a chegada de setembro, a paisagem começou a se transformar. A neve rara do inverno deu lugar a pequenas chuvas. O solo encharcado soltava o cheiro característico da terra molhada, e os primeiros brotos verdes surgiam nos campos próximos à cidade. O quintal de Anselmo, antes rígido e coberto de geada, agora apresentava sinais de vida. Ervas daninhas, pequenas flores silvestres cresciam entre as pedras e a terra úmida. O ar tinha um perfume doce e úmido que parecia renovar a rotina da casa. O filhote já não se encolhia mais junto à caixa de madeira. Caminhava por todo o espaço, explorando cantos e observando o mundo com olhos curiosos e vivos. Cada movimento era acompanhado de perto por Caramelo, que se tornará um mentor silencioso, ensinando, protegendo e mostrando limites. O cachorro Caramelo parecia mais confiante, com o pelo brilhando ao sol da manhã e o corpo mais firme. As pequenas cicatrizes do medo da luta pelo frio ainda eram visíveis, mas sua presença transmitia força. Anselmo sentava-se na varanda em algumas manhãs, observando os dois animais correndo pelo quintal. Um sentimento novo floresceu dentro dele, orgulho misturado a carinho profundo. Ele percebeu que os últimos meses haviam transformado todos de formas inesperadas. O filhote crescia não apenas em tamanho, mas em coragem, enquanto Caramelo descobria que podia confiar completamente no homem que, há pouco tempo, era apenas um estranho com uma arma pesada. A rotina continuava exigente. As manhãs eram dedicadas à alimentação e medicação do filhote, limpeza da caixa e preparo do espaço de descanso. O fogão a lenha ainda acendia durante a madrugada, mantendo o ambiente aquecido, mas a temperatura externa já não representava mais perigo imediato. Anselmo aproveitava esses momentos para trabalhar em pequenos reparos na casa, reforçando o telhado e vedando infiltração que ainda ameaçava algumas paredes. Na cidade, os moradores começaram a notar a mudança. O homem reservado, que raramente aparecia em público, agora era visto na feira, carregando pequenas cestas de produtos caseiros ou participando discretamente das discussões sobre cuidados com animais. As conversas que antes eram sussurros agora incluíam perguntas sobre o filhote e elogios à paciência de Anselmo e à coragem de Caramelo. O vínculo entre eles crescia de forma natural. Caramelo passou a se deitar próximo ao filhote durante sonecas, apoiando o corpo maior para proteger e confortar. O filhote respondia com pequenos gestos de afeto, encostando a cabeça e lambendo suavemente a pata de Caramelo. Observando a cena, Anselmo sentiu uma emoção profunda, algo que há anos não experimentava. A certeza de que todos os esforços, noites longas e sacrifícios haviam valido a pena. Um dia, enquanto recolhia lenha no quintal, Anselmo percebeu que o filhote tentava acompanhar Caramelo em uma pequena corrida improvisada. A rapidez com que ambos se moviam pelo espaço aberto trouxe uma lembrança de infância, de liberdade e alegria simples. Ele sorriu sozinho,
sentindo que aquela primavera não trazia apenas mudanças externas, mas a reconstrução de uma vida inteira. No fim da tarde, a luz dourada do sol iluminava a cozinha, refletindo nas paredes e criando sombras que dançavam suavemente sobre o piso. O filhote descansava perto do fogão, Caramelo deitado ao lado, e Anselmo sentou-se na cadeira observando-os. A sensação de proteção mútua, confiança e amor incondicional preenchia o ambiente, tornando a casa mais que um abrigo. Era agora um lar. O sol da manhã iluminava suavemente o quintal, espalhando um brilho dourado sobre o chão de terra ainda úmido das chuvas recentes. As flores silvestres cresciam em pequenos grupos entre as pedras, como se celebrassem o início de uma nova estação. O ar tinha cheiro de terra fresca e lenha queimando no fogão da cozinha, trazendo uma sensação de acolhimento que preenchia cada canto da casa. Caramelo corria alegremente pelo quintal, saltando sobre a grama ainda molhada, e o filhote tentava acompanhar os passos maiores, tropeçando de leve, mas sempre se levantando com determinação. Cada movimento parecia uma dança silenciosa de confiança e liberdade. Anselmo observava de pé na porta da cozinha, uma xícara de café quente nas mãos, e sentia o coração apertar de emoção. O esforço de meses finalmente mostrava resultados claros. Saúde, coragem e felicidade nos pequenos corpos que ele ajudara a proteger. O filhote, agora mais firme, com os olhos brilhando, aproximou-se de Caramelo e encostou a cabeça em seu dorso. Caramelo retribuiu o gesto com uma lambida gentil. E naquele instante, o homem sentiu que a conexão entre eles não era apenas física, mas emocional. Era a prova de que cuidado e amor podiam transformar vidas, mesmo das mais frágeis. Dentro da cozinha, o fogão a lenha crepitava, espalhando calor e luz pelas paredes. Anselmo se abaixou para acariciar os dois cães e percebeu que, naquele momento, a casa inteira parecia respirar junto com eles. Cada dificuldade enfrentada, cada noite longa sem descanso, cada escolha difícil havia culminado naquele cenário de harmonia. Ele olhou pela janela e viu os vizinhos passando, cumprimentando com sorrisos e palavras gentis. Alguns carregavam sacolas com produtos da feira, outros apenas acenavam. Helena, a veterinária, também passou, sorrindo discretamente e fazendo um gesto de aprovação com a cabeça. O reconhecimento da comunidade era silencioso, mas profundo. Anselmo sabia que aquele lar não seria perfeito, mas seria cheio de vida. O filhote e Caramelo agora tinham espaço para crescer, brincar e explorar, e ele tinha companhia constante para enfrentar as próximas estações. Sentiu uma onda de gratidão por tudo que havia aprendido sobre paciência, dedicação e coragem. As noites de vigilância e preocupação deram lugar a dias de alegria compartilhada, e cada gesto, cada lambida, cada passo vacilante do pequeno filhote reforçava a sensação de propósito e realização. Enquanto o sol subia lentamente, aquecendo a terra e dourando o quintal, Anselmo abriu a porta da frente e chamou os dois. Eles correram para ele sem hesitar, o filhote tropeçando e Caramelo guiando o caminho. O homem riu baixo, sentindo o coração leve, e os envolveu com os braços, abraçando-os com força. A conexão entre os três era completa, silenciosa, mas intensa. Naquele instante, não havia frio, não havia dúvidas, não havia medos. Havia apenas amor, proteção e a certeza de que cada sacrifício havia sido recompensado. O filhote, Caramelo e Anselmo finalmente tinham um lar verdadeiro, um lar feito de cuidado, atenção e presença constante. A felicidade era simples, silenciosa e plena, refletida em cada olhar e em cada gesto compartilhado. A luz da manhã preenchia a casa, o calor do fogão espalhava conforto, e os três permaneceram juntos, olhando para o quintal verde, sentindo que aquele seria o início de uma vida inteira de dias felizes e cheios de paz. Fim. Você chegou até aqui. Então comente Planar, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.